primeira lembrança que eu tenho são dos olhos da minha mãe. Minha mãe chegou em São Bento, uma menina de 14 anos, retirante da cerca de 21. Eu associo a palavra felicidade como sinônimo de infância. O período mais feliz, eu acho que de todos nós, é a infância. Eu nasci no século XIX, porque quando eu nasci em 1930, ainda aquela região era como se fosse no século XIX. Era uma região completamente que vivia em torno de duas coisas, quer dizer, da igreja e da vida de cada uma das famílias, dos vizinhos, vamos dizer assim, da própria comunidade, que era uma só. Sarney é um sujeito especial. Ele nasceu para governar, para ajudar, para servir. Não é à toa que meu tio, quando teve a notícia do nascimento dele lá em Pinheiro, ele escreveu atrás da porta: hoje nasceu um grande homem no Brasil. Quando o Sarney nasceu, os familiares foram visitá-los, inclusive minha mãe e tudo. E observaram que ele não usava touca. Naquele tempo as crianças usavam touca, uma touquinha de pano, a nascer com rendinha, que era para não pegar vento. Todas as crianças usavam toucas. E a surpresa geral da família foi que o filho do Sarney não usava touca. Não tinha touca no enxoval do filho da dona Quiola. Aí começavam os comentários: por que será? Não sei. Ela sabe o que é? Mas dizia assim: que prudência, esse menino pode pegar vento. Eu tinha uma tia que era assim, muito espirituosa, dizia: vai ver que é para não tampar a inteligência. Olha, se era ou não era, valeu ele não ter usado touca, viu? E lá em Pinheiro, eu passei muito pouco tempo, menos de 4 anos, eu já trago as primeiras memórias. Eu sei que ele viveu aqui até a idade de 2 anos. O pai voltou para São Bento como promotor novamente e com a família. São Bento marcou muito, porque nós morávamos perto da igreja. E, como eu disse, a vida naquele tempo gerava em torno da igreja. E minha mãe era muito religiosa. Então, nos levava muito às missas. Nós tínhamos essa obrigação de missas, de rezar toda noite. E criou um sentimento religioso muito grande em mim. De maneira que eu tenho uma lembrança muito grande de São Bento. Meu
pai vai à missa todos os domingos, meu pai lê a Bíblia todos os dias, ele reza todos os dias. Então isso eu acho uma coisa fantástica, porque uma pessoa como ele, que hoje já tem 90 anos, mas desde que eu me entendo, meu pai faz isso todos os dias. Então acho que a força dele vem daí também. Logo cedo, já em São Bento, 4 para 5 anos, eu comecei a ser alfabetizado por Dona Cota, que morava em frente. E ela tinha um método muito bom de alfabetizar. Ela ficava em pé na mesa e pegava a barriga da gente e ficava beliscando. Então, com o alfabeto A, B, P, aí ela, conforme a gente ficava no negócio, errava um, ela apertava na barriga. Eu tinha uma dificuldade com o H muito grande. E devo a H ficar com a barriga vermelha muitas vezes, porque saía de lá com a barriga apertada por Dona Cota. H, H. Eu não sabia, não tive uma dificuldade grande com o H. Mas daí que eu tomei o gosto por estudar, o gosto da leitura. Eu devo confessar que aos 5 anos eu já estava alfabetizado, eu estava lendo, e eu não tinha livros para ler. De São Bento fomos para Coroatá, para Codó. Um povo muito bom, gostei muito de Codó. Depois nós fomos para Coroatá. Depois de Coroatá fomos para Balsas, para Caxias. De Caxias fomos para Balsas. Como nossa família, a família de mim, era tida como marcelinista, meu pai foi convocado aqui em 35, quando ele veio, que ele passei aqueles meses aqui, pelo Edson Brandão, que tinha sido colega dele de faculdade, que era procurador-geral do Estado. E papai deu um parecer num processo em que o Estado era parte, e ele deu um parecer contrário ao Estado. E o Paulo Ramos ficou muito irritado. Aí mandou transferi-lo daqui, porque naquele tempo era ditadura, podia fazer o que fizesse. Então mandou ele para Codó. Quando chegou em Codó, o Paulo Ramos perguntou onde ele estava. Ele mandou para Coroatá. Que o que ele desejava é que papai pedisse demissão. Porque mandou para um lugar mais longe do Maranhão, que era Santo Antônio de Balsas. Aconteceu uma coisa muito engraçada, porque minha mãe contava, quando nós saltamos lá com a balsa, ela foi atrás de uma pensão, viu, pensão maranhense. Aí entrou, era uma pensão de mulheres. A moça disse, a senhora aqui com os filhos aqui não pode, a senhora não pode se hospedar aqui, mas eu vou lhe indicar uma filha minha que tem uma casa, e mandou a casa para lá. Eu era um filho excepcional, um filho no sentido da excepcionalidade mesmo, né? Um filho extremamente carinhoso para com a sua mãe e muito presente. Então dava este exemplo de família, construiu aquela família com todos os pré-requisitos aí, toda a base, um embasamento religioso, né? Ele é muito religioso, e então ele construiu esse lado, né, que é muito importante, e a gente percebe quem é o Zé Sarney conversando com ele. Ele é uma pessoa que ele tem um magnetismo. Se alguém que não gosta dele por alguma razão, se passar meia hora com ele, sai encantado, né, por este magnetismo que ele tem. Quando precisa-se dele, ele está pronto a lhe servir, está pronto a lhe ajudar, e seja quem for, amigo ou inimigo, precisou do Sarney, Sarney está pronto a ajudar. Pinheiro e São Bento, na Baixada Maranhense, aquela paisagem de tranquilidade, aqueles campos belíssimos, eu acho que influíram até na minha personalidade, porque eu passei a ter aquela tranquilidade daqueles campos, em que o horizonte se perdia no meio do verde das águas.
tem como fonte de inspiração é a sua vivência, a sua terra, a sua raiz, né? Então ele aí segue um caminho aberto pelos grandes escritores que cantam a sua terra, né? Eu cheguei em São Luís em 37. E aí tive a grande surpresa, que eu fiquei encantado com a cidade de São Luís. Foi uma paixão de primeiro momento, porque eu achei aquela cidade fascinante. Os prédios altos, as crianças têm a impressão que as coisas aqui da nossa infância são muito altas, né? E eu via quando eu vi o bonde, eu perguntei para minha mãe, mas o que puxa o bonde? Eu conhecia as carroças que eram puxadas pelo, mas não entendia. Aí ela me disse, não, é uma lança que tem. Eu não entendi o que era. A luz elétrica, eu perguntava, mas e cadê o querosene? Como é que acende? Eu só conhecia a lamparina, só conhecia aquelas coisas do interior. Aí eu fiquei deslumbrado aqui. Quando eu voltei a São Luís, que eu me encontrei novamente com ele, já foi lá pela década de 40, e ele já estava estudando no Liceu Maranhense. Eu lembro dele fardado, uma farda cinza do Liceu Maranhense, me parece que tinha até um cap, se não me engano, na farda do liceu. E ele era o mais velho da turma e sentava na mesa depois do jantar para estudar, a criançada toda, meninada, os estudantes, e ele que liderava aquele grupo de estudantes. Ele sempre despontou em todo lugar onde ele chegava, no ginásio. Ele era o líder ali. No científico tinha aquelas entidades estudantis, ele foi presidente várias vezes. Sempre ele teve comando. Ele nasceu para isso mesmo, para governar, para dirigir. Desde pequeno ele já tinha esse senso de limite, de responsabilidade, de saber onde ele podia colocar os pés. Ele não era assim um menino de brincar, assim. Ele sempre foi muito centrado, tem um pouco ensimesmado. E ele não foi um menino assim de solto para brincar, por causa da responsabilidade que ele sempre teve, desde garoto. Esta é uma das maiores obras construídas no então governo José Sarney, quando presidente da República. Esta é a barragem do Pericumã, mais conhecido como Comporta. Aqui, além de beneficiar vários municípios, assim que foi implantada aqui no município de Perimirim, beneficia também outros municípios da Baixada. E a agropecuária, com seu gado bovino e bubalino, deu um salto muito grande. Hoje, os rebanhos a gente vê nos rios, nas orlas dos igarapés e os rios todos cheios. E essa maravilha que é os verdes campos da minha terra. E é por isso que nós temos que parabenizar e homenagear não só esses 91 anos de José Sarney, mas toda uma vida voltada em trazer o progresso para a cidade a qual ele nasceu. Eu ajudei a construir a barragem. Aqui era campo. Ela foi feita no seco e o rio se passava daquele lado, o verdadeiro. Ele secava. A época que entrava água salgada, ela passava de pinheiro, água salgada. Lá Maria Santa, falada, eu cansei de passar de chinela lá. E hoje não se passa mais. Por quê? Por causa da barragem do rio Pericumã. 90% da população de Pinheiro vai para esse campo. Pobre para pescar e rico para pegar água. Que além de água ser cara demais, é pegar do monte. Então beneficia uma opção de gente. 90% pinheirense é. Se não houvesse essa comporta aqui, Domingo, o que aconteceria? Era muito difícil para o povo que vive aqui na Baixada aqui, né?
Era muito difícil porque era só mangue o campo, aí era difícil. E com a comporta beneficiou muito. É muito peixe. O peixe é bom para todo mundo que pesca e outras pessoas também que nem pescam, né, mas não é pescador, mas vem apanhar o peixe aí. Muita gente mesmo vem pescar aqui. Mata a fome de muita gente, é bom demais. Faz dinheiro. É um garimpo. Outras obras também importantes, como esta ponte, que proporciona uma travessia segura até a nossa cidade. A captação de água da Caema, que abastece todo o município, é realizada através de ações do ex-presidente Sarney. A estrada que liga Pinheiro ao Cujupe e, por lá, o serviço de ferry-boat que encurtou distância até a nossa capital. A estrada que liga Pinheiro a Santa Helena, a estrada que liga Pinheiro a Zedoca na BR-316, a Fundação Bradesco, que já atendeu milhares de alunos, o IFMA, a UFMA e muitas outras conquistas trazidas por Sarney aqui para a nossa Baixada Maranhense.